Gente, quero falar agora que as frentes parlamentares lançaram um manifesto hoje contra o projeto do governo que aumenta de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025 as alíquotas de CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido, e também da JCP, os juros sobre capital próprio para empresas, bancos e seguradoras. Esse manifesto é assinado por 23 frentes parlamentares, entre elas frentes do empreendedorismo, comércio e serviços, agropecuária e saúde. A gente está falando de frente robusta se colocando contra esse projeto do governo, que enviou ali de maneira urgente, mas que deve enfrentar uma séria resistência, não é mesmo, Zé Maria Trindade? Como já vinha sendo indicado também pelo próprio presidente da Câmara. Eu achei muito interessante. É quase uma frente parlamentar exclusiva. Começou ali, eu vi esse debate, né? Deputados, inclusive o Hugo Mota estava nessa frente aí. Contra aumento de impostos. Que as frentes parlamentares, elas se transformaram em forças importantes no Congresso Nacional. Elas surgiram com essa mudança do eixo do poder. As decisões antes concentradas no executivo, né, nos ministérios, aí o lobby estava incrustado nas pastas, né? Cada ministério tinha seu grupo de interesse. São pessoas chamadas aqui de Helgov, né, de relações governamentais. Toda empresa grande e associações e tal tem o seu Helgov por aqui. E aí, quando o eixo foi para o Congresso, esses grupos criaram as frentes parlamentares. São lobbies. Mas lobby positivo, não é aquele lobby do dinheiro que a gente chama, ironicamente, da mala preta, não sei por que tem esse nome, eu sei porque é aquela 007 de antigamente, né, que cheia de dinheiro, mas enfim, aí esses grupos, eles contratam assessores e técnicos que os deputados não têm na sua assessoria e oferecem para os deputados informações importantes e dados, e convencem, pode acreditar, existe isso por aqui. E aí o que aconteceu? Essas frentes tomaram um poder muito grande e elas se uniram, várias frentes, né? A frente, a FPA, toda a poderosa FPA, a de livre negociação, a enfim, várias frentes. E aí elas entenderam que era preciso colocar um freio no governo sobre essa tendência de aumentar a arrecadação. É que o debate aqui, sim, é o seguinte: aumenta a arrecadação, automaticamente se aumenta a despesa. Então, a conta não fecha. É melhor cortar a despesa do que aumentar a arrecadação. Ô, Gustavo Segré, como é que você vê essa movimentação das frentes, né? Dizendo o seguinte: olha, nós não temos poder de impedir que o governo envie essa proposta, mas a gente vai trabalhar e muito para que ela não avance. É fantástico, acho maravilhoso. Sobretudo porque há poucos dias atrás ouvíamos, sem nenhum pudor, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, dizendo: o presidente deu instruções claras, não podemos aumentar a carga tributária. Espera aí, aumentou a taxa das blusinhas, aumentou agora, estão querendo aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido, 1 ponto, hoje está em 9%, iria para 10%. No caso das entidades bancárias, mais ainda. Juros de capital próprio, aumento da carga tributária. Se estamos falando de aumento de uma contribuição social sobre o lucro líquido, que é um tributo, estamos falando de aumento na carga tributária. A gente pode desenhar do jeito que for, mas essa fala da ministra está errada. E ela fala como se, vocês não estão vendo? Eu estou falando sério. E depois vem essa paulada. Está ótimo que essa frente parlamentar se coloque rigidamente com isso, porque isso aumenta o custo do Brasil, sim, aumentando a carga tributária, ou tem duas formas. Ou tem um repasse a preço, se o mercado permitir, porque o que determina o preço é o mercado. Se eu estou disposto a pagar, pago. Se não estou disposto a pagar, procuro um bem substituto, um serviço substituto, ou deixo de consumir. Mas concordo com você, Maria. Nós tínhamos a previsão, segundo o IPEA, para o mês de julho, de arrecadação de 184 bilhões. Foram mais de 200. Mesmo assim, tivemos um déficit de 21 bilhões. A conta não fecha por lugar nenhum. E o governo não está preocupado com diminuir despesa. A única preocupação é arrecadar, 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 arrecadar. Isso termina mal.
Ô Gani, enquanto o governo não der uma sinalização de que quer reduzir despesa, sequer vai conseguir jogar esse tipo de debate ali para a Câmara e para o Congresso, principalmente diante de frentes parlamentares que são compostas de maneira robusta por integrantes da oposição ou de partidos que até podem caminhar em alguns temas com o governo federal, mas nas pautas que pegam mesmo, eles falam, aqui não. Ah, não vai mesmo, porque veja, Evandro, o Brasil já está no seu limite da carga tributária. Ninguém aguenta mais aqui falar de aumento de tributo, não dá mais, né? O Brasil tem uma carga tributária de Suécia para serviços de Bangladesh. A gente paga muito imposto e tem pouco de volta. Então, você imagina o seguinte, uma pessoa, né, típica aí de classe média, ela paga uma série de impostos, porque você tem esses impostos, né, imposto de renda 27,5%. Outro dia o Segré fez uma conta aqui super legal. Você tem imposto de renda, 27,5%. Aí você tem os impostos embutidos nos preços das mercadorias, que encarece, evidentemente, o preço da mercadoria. Você não viu, mas você está pagando imposto, né? Você vai comprar um alimento e imposto lá, você está pagando. Parte do que você está pagando está indo para o governo. Então, vai mais uns 10% aí. Aí as contribuições previdenciárias. O Segré chegou num número de 50%, mais ou menos. Mais de 50%. Mais de 50%. Ou seja, tudo que você ganha, metade é para o teu sócio chamado governo. Aí você fala, bom, pelo menos vamos esperar que esse sócio me dê alguma contrapartida de volta, né? Um beijo. Um beijo, né? Beijo. Uma educação de qualidade, né? Na base, uma saúde gratuita boa, segurança pública. Não, nada disso. Então a gente paga imposto de Suécia para serviço de Bangladesh. E essa é a grande reclamação do brasileiro. Você fala, peraí, eu pago muito imposto, não sobra nada, sem contar que a inflação também é um imposto inflacionário. E aí, eu não tenho nada de volta. Então não dá para mais falar aqui, Evandro, em aumento de carga tributária. Sem contar que a empresa, o que ela vai fazer? Ela vai repassar no preço. Então, vai encarecer o preço da mercadoria, ou ela vai reduzir custo de alguma maneira, então ela vai demitir. Tem efeito econômico? Não dá, tem que falar em corte de gasto e não falar em aumento de imposto. Não fica falando muito de beijo não, que o nosso beijoqueiro pacificador lá de Brasília, ele fica inspirado depois e vai trazer as histórias deles para cá. Ô Segré, só rapidamente conta pra gente qual é a relevância, né, e o significado da JCP e também da CSLL para os casos em que elas atingiriam caso houvesse esse aumento então de imposto. Quando uma empresa tem lucro, e aí depende também, não vamos entrar em uma questão muito técnica, lucro real, lucro presumido, super simples e tal. Tomemos o exemplo de uma empresa de lucro real. Receita menos custo da mercadoria vendida, despesas paga por esse gap. Sim. E paga, números redondos também, 15% quando ganha até 60 mil reais no trimestre, 10% adicional de 60 mil para cima e 9% de contribuição social sobre lucro sempre. Números redondos, 24% ou 25% mais 9%, 34% sobre esse gap. Receita menos despesa. Quando hoje, e vou adiantar o que vai vir, quando hoje essa empresa pagou tributos, divide dividendos, os lucros, com os seus acionistas, os sócios, e essa distribuição de dividendo até agora não paga imposto. Você está achando que vai sobrar também? Vai, para mim vai. Até final do ano vão colocar alguma coisa e vai meio um jabuti, vai aparecer alguma lei, pá, aumento da carga tributária para a distribuição de lucros e dividendos. Isso o Brasil já tributava até 1996. Aí cortou. Mas aí qual é a questão? Não vejo problema se aumentar esse tributo para a distribuição de dividendos, desde que diminua o consumo. Se você aumenta todos, e aí eu recomendo uma leitura interessante. Eu sei que o presidente não gosta de livros de economia e nada, mas para o ministro Haddad, para a ministra Tebet, chama curva de Laffer. E isso explica perfeitamente que quando você aumenta a carga tributária, em algum momento, aquele que é contribuinte começa a dizer, cara, me parece que compensa mais não pagar, sonego. Porque, e em cima com governos de esquerda, né? Quando sonega, aí depois vem um refis da vida, vem um perdão, vem uma moratória. E os idiotas que pagamos todos os tributos, ficamos com cara de palhaço dizendo, para que paguei? Então, quando aumenta muito a carga tributária, isso começa a pressionar. Quando diminui a carga tributária, aquele que estava na ilegalidade diz, pô, compensa pagar. Então, começa a contribuir mais gente. Logo, a arrecadação aumenta. Ou seja, quando você aumenta a carga tributária, chega um ponto que começa a perder a arrecadação. Não interessa se vende muito.
vai perder a arrecadação. Quando cai a carga tributária, mesmo que tenha uma diminuição da atividade econômica, tem muita gente que não pagava e começa a pagar. Mas o governo não quer entender disso porque ele entende que economia é qualquer coisa.